Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. O Vida e Saúde dessa semana alerta para os riscos da dependência ao cigarro. A gente fala sobre as mais de 50 doenças associadas ao fumo e também dos tratamentos disponíveis na rede pública de saúde. Em que situações você procura o cigarro? Como se livrar do ciclo de dependência do vício nas situações do dia a dia? Quem conseguiu virar a página mostra que é possível redescobrir uma vida saudável. A gente mostra uma corrida que reuniu ex-fumantes no centro da cidade. E tem também uma conversa sobre as lesões que aparecem com a prática esportiva. Tudo isso e muito mais no Vida e Saúde, que já começou. Olá! O tabagismo é uma doença crônica gerada pela dependência de nicotina, que no Brasil afeta de 15% a 17% da população maior de 15 anos. As doenças causadas pelo fumo provocam a perda de 5 milhões de vidas ao ano no mundo, sendo 200 mil no Brasil. Vamos ver na reportagem. Irismar fuma há mais de 3 décadas. Começou cedo, aos 15 anos de idade, por influência dos amigos e da mãe. As consequências do vício afetaram a saúde e a convivência com a família. Foi quando ela decidiu procurar ajuda. Fui ao médico que eu estava e continuo ainda com dificuldade de respirar. O meu paladar, o olfato também, está todos comprometido, né? Então eu queria realmente sim voltar a sentir cheiro de flores, de perfume, cheiro de café, fazendo, né, café fresquinho, sentir gosto de laranja, gosto de frutas, que eu sinto muito pouco. Hoje ela enfrenta um período difícil, o de abstinência. Você vai ter o sentimento de perda, você vai sentir vontade de chorar, você vai sentir vontade de sair correndo, você vai procurar uma coisa que está lhe faltando e você não vai encontrar, mas você sabe que é ele e você não pode voltar. Esse é o sentimento da abstinência? O sentimento de abstinência é terrível, é perda de um ente querido, é tudo que você sente. Segundo essa pneumologista, existem várias patologias associadas ao cigarro. As principais são o câncer de pulmão, DPOC, infartos, tromboses, AVCs e também câncer de boca e bexiga. Hoje já tem cerca de 50 doenças que estão relacionadas ao hábito de fumar. As alergias, né, que desencadeiam rapidamente, quem fuma tem rinite alérgica ou asma, pode ter essas doenças também agravadas, né? E o câncer de outras áreas, como vai desde a boca, por onde a fumaça vai passando, né? Estômago, bexiga, por onde são excretados a maioria dos produtos do tabaco. A medicação faz parte do tratamento para largar o cigarro, pois diminui a ansiedade e a irritação. A terapia em grupo também ajuda. A gente forma grupos onde se faz uma abordagem chamada cognitiva comportamental para ver o grau de dependência desses pacientes e, aliados a isso, tem um suporte também com medicamentos que associados vão permitir que o paciente consiga, tenha mais se determine e tenha menos efeitos de síndrome de abstinência com o uso dos medicamentos. O programa de controle ao tabagismo surgiu há mais de 10 anos aqui no Hospital de Messejana. De lá para cá, com a ajuda de vários profissionais, como médicos, assistente social e psicólogo, 2.428 pacientes já foram atendidos. O tratamento aqui dura em torno de 6 meses. O objetivo dessas reuniões, agora que a grande maioria já parou de fumar, é fazer com que eles se mantenham abstêmicos. Todas as nossas iniciativas, as nossas pequenas dinâmicas, é para que ele valorize essa abstinência e se mantenha abstêmico. Há uma semana sem fumar, Irismar comemora uma vitória a cada dia. Eu estou sentindo já um pouco de melhor. Ontem eu consegui fazer a caminhada, que foi a corrida contra o fumo, onde eu consegui ganhar até medalha. Um pouquinho, mas consegui. E já estou me sentindo mais feliz, né? Porque em nome de Jesus eu vou deixar para sempre.
A gente começa o programa conversando com o Dr. Jorge Matos, que é pneumologista, sobre essas doenças causadas pelo fumo. Tudo bom, Dr. Jorge? Bom dia, Marina. O cigarro, como é que ele atua no nosso organismo, né? Bom, o cigarro, até é bom, interessante esclarecer que o cigarro nós temos 2 grupos de substâncias importantes. Um é a nicotina, que a nicotina é quem leva ao prazer. Então a nicotina ela funciona como uma isca. O indivíduo que fuma, quando ele absorve a nicotina, ele sente uma sensação de prazer. Mas o cigarro também tem um outro conjunto de substâncias que nós chamamos coletivamente de alcatrão. Na verdade, o alcatrão são várias substâncias. Essas substâncias que compõem o alcatrão, elas causam dano em alguns tecidos do nosso organismo, inclusive no nosso sistema imunológico. E aí, com isso, esse alcatrão é que, na realidade, leva o dano. O problema é que o indivíduo começa a fumar, em geral, na adolescência, quando ele é inseguro. Ele, na realidade, busca o cigarro para uma autoafirmação. Quando ele chega na idade da razão, que é por volta dos 30, 35 anos de idade, muitas vezes ele percebe que é errado fumar. Mas o problema é que uma grande parte desses indivíduos ele já está dependente, porque ele se tornou dependente da nicotina. Aí eles sabem que o correto é parar de fumar, mas não conseguem parar com facilidade. Logicamente que com boa vontade, com a questão da ajuda dos centros especializados, uma boa parte desses também conseguem parar. O senhor falou aí sobre o início, né? As pessoas que entram no vício do cigarro, né? A gente viu o depoimento da reportagem que a senhora falou, através da minha mãe, eu via minha mãe fumando, amigos. Então, a família também tem uma influência, né, nesse momento? Ah, sem dúvida. Isso é bem interessante. O adolescente, em geral, ele se espelha em algumas pessoas, principalmente nos familiares, no pai, na mãe, nos tios e até mesmo nos vizinhos ou os amigos. E aí ele tem aquela influência, ele quer ser igual a ele, quer dizer, no subconsciente ele tem essa ideia, eu vou ser igual a ele. E um dos caminhos é fazer o que o outro faz, no caso, iniciar o cigarro. E acaba influenciando. E acaba sendo, se tornando dependente. Isso é até interessante esclarecer um ponto curioso, é que o grau de dependência de cada indivíduo da nicotina, ele varia muito. Alguns indivíduos, eles têm uma tendência genética a não ter uma dependência forte. Então, esses indivíduos, quando eles percebem que é errado fumar, eles conseguem parar com certa facilidade. E alguns indivíduos eles têm um grau de dependência muito grande, porque isso é uma questão genética, que ela aumenta muito a quantidade de receptor da nicotina, e esses têm muita dificuldade. Eu estou esclarecendo isso porque não é incomum que, às vezes, os familiares, até com boa intenção, mas eles acusam o fumante, você não para de fumar porque não quer, porque fulano parou. A gente vê até depoimentos, você diz, não tem vergonha na cara, pronto, não consegue. Essa é a questão, mas por vezes são pessoas extremamente conscientes, que têm toda uma vontade de parar, mas quando eles param, a dependência dele é tão grande, que o organismo deles sai fora do ritmo, né, no emocional, ele tem tremores, ele tem sudorese, ele tem inquietação, ele não consegue se concentrar, não consegue raciocinar correto, não dorme. E aí, com isso, ele fica tão dependente do cigarro que, mesmo sabendo que seja errado fumar, ele não para. E o fumante passivo, doutor Jorge, quais são os danos para ele? O fumante passivo é até interessante porque a fumaça do cigarro que vai para o ambiente, teoricamente, ela é mais maléfica do que a que o indivíduo inala, porque quando o indivíduo absorve a fumaça do cigarro, a fumaça que vem é aquela que vai na parte central do cigarro. E aquela fumaça é basicamente da queima do fumo. Aqui se espalha no meio ambiente, a maior parte vem também do papel, que é uma fumaça que contém mais substâncias danosas. Agora, temos que esclarecer que essa questão do fumante passivo, existe uma variabilidade muito grande. Por exemplo, existe fumante passivo que ele convive com fumantes numa sala fechada com vários fumantes o dia inteiro. Então, ele se caracteriza assim? Pronto, é a pessoa que é convivência diária, tem horas, tem como exatamente, definir? Aí é uma carga de tabagismo passivo muito elevada. Já outros eles consideram tabagismo passivo, mas às vezes é um tabagismo passivo ocasional, no ambiente aberto, pouca intensidade. Então, assim, a fumaça do tabagismo passivo, ela é mais danosa do que a fumaça do cigarro que você inala quando está fumando. Mas aí tem que considerar a intensidade, que é muito diferente. E que doenças podem acarretar também o fumo passivo? Do tabagismo passivo é basicamente a mesma do tabagismo, que são várias doenças. São mais de 50 doenças, mas de uma maneira prática a gente pode englobar essas doenças em 3 grupos de doenças, não são 3 doenças, são 3 grupos. Um dos grupos são as doenças cardiovasculares,
que assim, o cigarro, quando a gente fuma, o alcatrão, ele vai causar dano, inflamação e dano nas artérias. Como nós temos artéria em todo o nosso corpo, no cérebro, no coração, no olho, na pele, então assim, você pode causar dano nas artérias em qualquer parte do organismo. E aí você tem uma chance maior de ter um grupo de doenças chamadas doenças cardiovasculares. Que essas doenças cardiovasculares, as mais comuns e as mais importantes são o infarto, que é no próprio coração, e o AVC, ou AVE, que é no cérebro, que a gente chama popularmente de trombose. Então essas são mais importantes, as que chamam mais atenção, mas existem outras doenças cardiovasculares importantes. Inclusive assim, o envelhecimento precoce da pele, a perda da visão, a impotência sexual, todas elas também são relacionadas ao tabagismo. O outro grupo de doenças que também é muito importante são as doenças que nós chamamos de neoplasia, de cânceres. Assim, nós sabemos que o alcatrão ele consegue danificar alguns genes que protegem a gente de ter câncer. E quando isso acontece, você tem uma chance aumentada de ter câncer em várias partes do organismo. Sendo que dessas áreas se destaca o próprio pulmão, a laringe e a bexiga. Mas existem vários outros, inclusive as leucemias, que também são associadas ao cigarro. E o outro grupo de doenças que eu deixei para o final, porque é considerado talvez o mais importante pela frequência e o que causa mais sofrimento, que são doenças que causam dano nas vias respiratórias e nos alvéolos pulmonares, que nós conhecemos como o DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica. Na realidade, ela engloba o enfisema, a bronquite crônica, a bronquiolite obstrutiva. Essas doenças elas ocorrem em aproximadamente 25% dos fumantes. E é uma doença que ela é progressiva. Uma vez que ela é iniciada, ela vai progredindo. Se o indivíduo continua a fumar, a progressão é mais rápida. Se ele para de fumar, a progressão é mais lenta. Mas ela progride. E essa doença, ela leva a um sofrimento extremo. Porque o indivíduo, de qualidade de vida. Exatamente. Né? Ele tem falta de ar que vai progredindo, ele fica desesperado, busca os medicamentos, aliviam transitoriamente, mas à medida que ela vai avançando, ele vai piorando. Ele às vezes fica dependente de oxigênio. Precisa estar andando com um balão de oxigênio do lado. É uma vida de muito sofrimento. Esses danos, a gente sabe que os danos, normalmente escuta falar que os danos ao pulmão, por exemplo, são irreversíveis. Mas para o restante do corpo, esses danos causados pelo cigarro também são irreversíveis? O dano em si não. Agora, o que é talvez até difícil da gente explicar para a população e às vezes até mesmo para o médico, é porque o dano do cigarro ele não é igual para todas as pessoas. Que assim, isso é uma tendência genética. Alguns indivíduos, ele fuma, ele tem a agressão do cigarro, mas ele não responde com muita inflamação. O dano dele vai ser um dano pequeno. Mas todo ele, ou que seja na artéria, que seja no gene, todos eles são irreversíveis. Outros indivíduos, eles, geneticamente, eles são predispostos a ter um dano maior. Quer dizer, a carga do cigarro é a mesma. Mas ele sofre mais. Isso é uma tendência genética. Então, nós sabemos que nem todo indivíduo que fuma, ele vai ter enfisema. Mas não dá para arriscar, né? Você não sabe qual é o seu perfil genético, então é bom não fumar de jeito nenhum. Quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa. A gente vai para o intervalo agora. Na volta, a gente discute os efeitos da dependência no vício do cigarro. Daqui a pouco. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Estamos de volta com Vida e Saúde. Fumar é um estilo de vida para muitas pessoas e funciona como uma muleta que ajuda a encarar as situações do dia a dia. Para quebrar essa dependência, é preciso buscar ajuda especializada. A nossa equipe foi conhecer o trabalho do grupo de tabagismo do CAPS, que oferece tratamento gratuito. Para relaxar, ficar alegre, afogar as mágoas, vários motivos levam as pessoas a acender um cigarro. Eu sei que ele é prejudicial à minha saúde, mas tem horas que me ajuda. Se eu estou estressada, se eu estou nervosa, eu acendo o cigarro e, sabe, é como se eu estivesse mandando um problema aí para longe. E ele vai? Não, ele permanece, né? É só uma ilusão. Segundo essa assistente social, o fumo está associado a sentimentos e sensações. Se estão tristes, fumam, se estão ansiosos, se estão depressivos, se estão alegres. Tudo isso é um motivo que fazem com que eles fumem.
Regis aprendeu a fumar quando frequentava festas na adolescência. Ele escolheu uma perigosa combinação, o cigarro e o álcool. A gente, quando começa adolescente, a gente vê os outros fumando, vai para as festas, aí começa a beber, começa a fumar. E acha aquilo bonito, não sabe, não pensa que no futuro, numa velhice bem próxima, a gente não vai sentir nada. Dar a primeira tragada é fácil. Quando o fumo se torna um vício, largar é um desafio. A vontade de fumar é maior do que a de deixar. A bebida e o cigarro trouxeram graves consequências para Regis, entre elas a aposentadoria precoce. A saúde também ficou prejudicada, com o aumento da pressão arterial e um cansaço contínuo. Combinação inflamável, né? O álcool e o cigarro, né? Unir os dois é uma bomba, pode chamar-se uma bomba, né? Um organismo. Hoje em dia sou hipertenso, né? Sinto problema de cansaço. E a idade vai aparecendo, daqui para frente vai aparecer mais doenças. O grupo de tabagismo do Centro de Apoio Psicossocial, o CAPS, que funciona no bairro Cocó, ajudou Regis a parar de fumar. Em torno de 50% das pessoas que frequentam o grupo, elas realmente conseguem parar de fumar. Agora, dos outros 50%, 30% não aderem ao tratamento e 20% não conseguem parar de fumar. Há 3 anos livre do cigarro, Regis é um homem feliz. Hoje tenta esquecer o passado de dependente do vício, que durou mais de 30 anos. Em matéria que era antigamente a minha saúde, pode dizer que já está 80%, 90%, 100%. O senhor se arrepende de ter fumado? Muito, 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 muito. E o nosso convidado desse bloco é o psiquiatra Fábio Gomes, que conversa com a gente sobre a dependência ao cigarro. Tudo bom, doutor Fábio? Tudo bem. A gente mostrou aí essa relação, né? Para encarar algumas situações, as pessoas às vezes precisam se apoiar no vício, né? Isso é um ciclo que é difícil quebrar, né, doutor Fábio? É um ciclo que é difícil quebrar. Tem um escritor americano que diz que deixar de fumar é muito fácil. Ele mesmo tinha deixado milhares de vezes, né? Então, a dependência ao fumo, à nicotina, é muito grave, porque ela atua em determinados centros de prazer que são muito difíceis de deixar a pessoa de usar essa substância, que é a nicotina. Eu devo lembrar que a nicotina vem associada com mais de 2 mil substâncias no cigarro que são cancerígenas. Então, o estrago que o cigarro faz na vida, como você viu dessa pessoa da reportagem, que ainda está viva. Mas se você contar álcool e cigarro, eles matam em torno de 300 mil brasileiros por ano. É quase 1.000 brasileiros por dia. Desse total, cerca de 300 brasileiros que morrem diariamente são por causa do fumo. Hoje existem alternativas para você deixar de fumar muito boas. Quais são? Hoje existe uma combinação de medicamentos juntamente com a nicotina que fazem a pessoa deixar de fumar. Então, a primeira questão é, se você quiser deixar de fumar, é perfeitamente possível você deixar. Como assim? Você deve procurar um profissional especializado ou o próprio CAPS-AD, como foi mostrado. E lá nós temos basicamente esse seguinte esquema para a pessoa deixar de fumar. Primeiro, existe uma medicação muito boa que chama-se vareniclina hoje, que é uma substância que ocupa o receptor, que é o receptor nicotínico, que no cérebro a nicotina ocupava. Como então, se assim, está enganando o cérebro. Como assim? Você quer sentar nessa cadeira sua, mas como você já está sentado, então você não pode sentar. Então, ele ocupa aquele lugar. Ele ocupa aquele lugar, ele ocupa aquele receptor. Essa substância, usada durante 3 meses, né, associado com duas outras formas. Quais são? Uma é um adesivo que a pessoa coloca nas costas, e esse adesivo vem em diferentes dosagens de nicotina. De 7, de 14, de 21, e aí você começa com 21 e vai baixando depois. Porque um cigarro tem normalmente 1 a 2 miligramas de nicotina. E você tem pastilhas também que tem normalmente isso, 1 a 2 miligramas de nicotina. Então o que é que você faz? Quando você quer fumar, você coloca essa pastilha na boca, porque aí você já tem a nicotina.
você já tem uma nicotina contínua no seu corpo, que é a do adesivo. E você já tem uma outra substância, que é a vareniclina, que ocupa o receptor. Então, você associando essas três formas terapêuticas, e tem uma outra forma, que associada também, dá cerca de 90% de chance de você parar de fumar, que é a bupropiona. E a bupropiona tira o prazer que o cigarro te dá. Então, você juntando isso, 90% dos casos hoje é muito bem sucedido, né? Devo lembrar também que o governo brasileiro, de uma forma muito sábia, desde muito tempo, coloca no cigarro tudo que o cigarro pode fazer de mal. Essa mesma abordagem deve ser feita em relação à bebida. Então, no rótulo da bebida, tem que ter tudo que a bebida faz de mal. Se a gente conseguisse... Deveria, né? Deveria. Por quê? Se a gente conseguisse isso, a gente desmitificava muito isso. Eu devo lembrar que há 30 anos atrás, 40% a 50% da população brasileira fumava. Hoje é só 20%. E a gente está diminuindo ano a ano essa proporção que fuma. Porque hoje cigarro, existe uma percepção social muito clara que cigarro não é bom para você. Porque o cigarro causa alguns problemas crônicos, como ele falou. A gente pensa no cigarro só em câncer de pulmão, mas o estrago maior é no cardiovascular. O cigarro aumenta muito o infarto, aumenta muito pressão arterial, aumenta flebite, aumenta AVC. Juntando tudo isso, mais o câncer que ele provoca na laringe, na faringe, no pulmão, no sangue, em vários setores do corpo humano, você tem uma droga devastadora. O melhor, eu volto a repetir, é que hoje nós temos uma abordagem para que a gente possa cuidar das pessoas de uma forma muito eficaz, e basta a pessoa se desejar parar de fumar, aproveite esse desejo, que a gente faz todo esse aparato para que a pessoa possa deixar de fumar e ela ser muito mais feliz. Porque quanto mais você fuma, um ano de fumo é mais ou menos um ano a menos na sua vida. E o que é pior, os anos finais da sua vida, você vai ter como esse senhor, vai ter um monte de problemas crônicos que não vão possíveis ser sarados. Então, a melhor maneira é a gente não começar a fumar. E se, infelizmente, você começou a fumar, existe hoje formas muito eficazes de você parar de fumar. As associações, você falou aí da bebida, né, como a gente mostrou até na reportagem, o cafezinho também costuma ser uma associação que se faz com cigarro, né? Como quebrar isso através do tratamento? Vamos lá. Assim, teve um relato científico na década de 60, 70, em que associava café com o câncer de pulmão. As pessoas não verificaram que era o que acontecia depois do cafezinho, que era o cigarro que estava associado ao câncer de pulmão. Então, o café é uma substância que pode ser usada sem o cigarro. O que associa-se usualmente é que você tem dois estimuladores. O cigarro é um estimulador do sistema nervoso central, ele libera dopamina através de um mecanismo cerebral, um circuito cerebral, e o cafezinho também é um excitador cerebral. Então, usualmente as pessoas tomam café e normalmente as repartições todas, as instituições todas usam muito café para a pessoa ter mais disposição para o trabalho. E realmente ele faz isso, né? O cigarro não é tão potente isso. O que é que o cigarro faz? O cigarro causa uma dependência por causa de que ele tem a nicotina. E quando o nível de nicotina baixa, você tem que repor esse nível de nicotina. O que a terapia faz é diminuir progressivamente esse nível de nicotina, enganando o corpo até zerar esse nível de nicotina. Então, é perfeitamente possível a pessoa tomar o café sem fumar. Nós não queremos tirar o prazer das pessoas, nós queremos tirar as doenças da pessoa. E o café é até, de uma certa maneira, protetor do sistema nervoso central, tomado em doses adequadas, né? Não como água. Mas o café não tem uma relação muito forte com nenhuma doença grave, a não ser quando ingerido em excesso. O cigarro não. O cigarro, desde o primeiro cigarro, ele já é maléfico. Então, é perfeitamente possível, todos nós temos essa oralidade que a gente chama, esse caráter oral, em que a gente tem prazer com a boca, ou com comida, ou com cigarro, ou com bebida, ou de outras formas, né? Mas essa oralidade, ela pode ser desviada para canais que sejam saudáveis.
Então eu posso ter prazer com comida, eu posso ter prazer usando a boca de maneiras muito mais inteligentes do que fumando. E a questão para a mulher de engordar, né? Também se faz associação, eu não vou largar o cigarro porque eu sei que eu vou engordar. Também se usa essa desculpa. Né? Uma das coisas que é importante, que eu acho que é importante aí os seus ouvintes e telespectadores estarem atentos, é a questão da oralidade. Então, a oralidade, ela é meio limpador de para-brisa. Ora ela vai para um lado, ora ela vai para o outro. Por exemplo, é muito comum em pessoas que têm e fazem cirurgia bariátrica aumentar muito o nível de álcool e aumentar muito o nível de fumo. Porque aquele canal que era a comida que era usado, passou agora a ser usado para o álcool, compensação ou para o fumo. Mas, do mesmo jeito, a pessoa que deixa de fumar e passa a usar a boca para usar com muita comida ou com muita bebida. Né? Aquela associação que aquele paciente falou de álcool com fumo é uma bomba, como ele disse, é uma associação letal. Né? Não se deve fazer isso. Mas o que a gente tem que fazer é tirar o prazer da boca localizado e colocar no corpo inteiro. Qual a melhor maneira de fazer isso? Atividade física, atividade física, atividade física. Então a gente pode aumentar os níveis de prazer no nosso cérebro através da dopamina, que é a substância do prazer, usando atividade física como sendo o grande fornecedor de dopamina, que é muito mais saudável do que cigarro, do que fumo, do que álcool. Ok, doutor Fábio, muito obrigado pela sua participação conosco. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, a gente fala das consequências do fumo para a saúde da boca e dos dentes. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Estamos de volta aqui com Vida e Saúde. A fumaça do cigarro, como a gente falou, é repleta de substâncias tóxicas, né? Que causam muitos danos também na boca e aos dentes, né? Quem conversa sobre esse assunto aqui com a gente é o dentista Ricardo Gondim, que está aqui conosco. Tudo bom, doutor Ricardo? Tudo bem. Essas substâncias, né? A gente sabe que esteticamente o fumante de longa data, ele tem uma aparência diferente, né? Ele às vezes tem um dente amarelado, um lábio escurecido, né? Mas na saúde, realmente, que consequências isso traz? Bem, obrigado pelo convite. O que a gente pode falar a respeito da questão dos efeitos das substâncias que estão presentes no cigarro, além dessas questões de estética ou antiestética, né, que essas substâncias causam ao organismo, vamos falar exatamente sobre a questão de saúde e doença. Tá? Principalmente, esses fatores que estão presentes no cigarro, eles são fatores muitas vezes carcinogênicos, ou seja, falando facilmente, causam câncer. O problema é que esses efeitos, eles não acontecem de um dia para o outro. Você não vai fumar uma carteira de cigarro hoje e daqui a um mês o câncer vai se manifestar na tua boca. Então, assim, o cigarro vai te causar o prazer naquele momento e aí, depois de um longo período de uso desse cigarro, vão começar a aparecer manifestações, possivelmente, de um câncer. Se não for de um câncer, talvez de outra doença. Mas, falando na pior das hipóteses, o câncer de boca. E a pessoa que fuma, ela deve procurar o dentista, caso ela não tenha ido com a regularidade, né? Ela deve procurar para esse exame especificamente? Deve sim. Falando especificamente da cidade de Fortaleza, ela tem um plano de prevenção ao câncer de boca, coordenado pela Coordenação de Saúde Bucal do município. Então, assim, qualquer unidade básica de saúde, ela está capacitada com seus dentistas a examinar os pacientes, a diagnosticar fatores de riscos e visualizar, através da consulta e a visualização, quais são aquelas manifestações na boca que podem levar ao câncer de boca. E como é que a gente pode falar aqui para servir como um alerta, né, para quem está assistindo, o que é que pode observar na boca que seja um indício de que algo está errado? Tá. O câncer de boca mais frequente, assim, a gente tem alguns tipos de câncer que afetam mais a boca, mas o mais frequente é um chamado carcinoma espinocelular. E ele é agressivo quando ele aparece,
porém ele tem uma vantagem muito grande. Antes dele aparecer, ele manda alguns sinais, que a gente chama de doenças pré-malignas. Se o diagnóstico é realizado nesse período, a gente consegue evitar que o paciente venha a desenvolver o câncer. Então, com isso daí, ao invés do paciente tratar o câncer, ele trata pré-câncer, vamos dizer assim. E que doenças são essas pré-malignas? Terminologicamente são chamadas de leucoplasias e eritroplasias principalmente, mas resumidamente são manchas brancas que elas não saem depois de tentar ter sido removidas, de tentar raspar elas não saem. No dente? No dente não, principalmente na gengiva, língua e aqui debaixo da língua. São as principais áreas onde a gente deve procurar essas manifestações. E aí se você consegue fazer o autoexame em casa e diagnosticar ou visualizar alguma coisa desse tipo e tem dúvida, procure unidade básica de saúde ou seu dentista particular para fazer uma consulta. Então, na escovação, ele vai no espelho e observa a gengiva, embaixo da língua e a língua. Na verdade, assim, existe uma política de autoexame que ela faz com que você aprenda a examinar sua boca por completo, sem deixar áreas sem ser vistas. Mas depois da escovação, quando você já tiver com a boca limpa, você pode procurar embaixo dos lábios, na lateral da língua e embaixo da língua. Visualizou alguma mancha avermelhada, uma ferida que com 15 dias não cicatriza, que ela é indolor, ou viu uma mancha esbranquiçada, procure o dentista, que aí ele vai visualizar e vai te dizer se aquele tipo de mancha, aquele tipo de ferida é uma que possa precisar de uma biópsia, de um estudo mais aprofundado, ou simplesmente uma mancha que aquilo ali pode ser atrito de um dente, de uma obturação. Isso aí o dentista vai te dar um laudo mais específico. E na biópsia dá para identificar se ela é um indício de pré-maligna, né? Que vai acontecer um câncer ali se não for tratado. Dá. A biópsia, pessoal, tem que ser explicado para a população. Ela não serve só para dizer que você está com câncer. Muito mais, ela serve para te ensinar. Dizer que aquilo ali é um câncer, não é um câncer, ou se aquilo pode vir a se tornar um câncer. Então, a biópsia, quando a gente fala de você vai precisar de uma biópsia, a gente não está dando uma condenação do paciente ter câncer. Na verdade, a gente está tentando fazer um exame apurado. Uma parte do tratamento. Parte do tratamento para que você possa vir a ter o diagnóstico correto e se tratar de forma corretamente. E quando é identificado que essas manchas são realmente pré-malignas, como é que é o tratamento? O tratamento, geralmente, quando é diagnosticado algum tipo de lesão pré-maligna, o tratamento é cirúrgico. Muitas vezes a cirurgia pode ser feita com anestesia local, tá? No próprio consultório do dentista. Agora, mudança de comportamento, mudança de hábito do paciente é extremamente importante. Tem que ser imediato? É imediato porque se aquilo ali é uma manifestação de um uso acumulado do cigarro, você não precisa ter mais tempo para parar. Claro que existem técnicas de tratamento para você largar o fumo, mas a orientação é largar o fumo de imediato. Pela saúde, né? Pela própria saúde. E quando é retirado, né? Você falou que por cirurgia isso pode ser retirado. Isso não pode atrapalhar, por exemplo, a fala, a deglutição? Não. Existe um incômodo imediato ali, logo no primeiro dia, porque é uma pequena cirurgia, mas assim, o fragmento que é removido do paciente é muito pequeno. Não vai levar um incômodo ou uma perda de uma função, tá? Ele vai conseguir falar, ele vai conseguir se alimentar, vai conseguir ter sua vida normal. Mas assim, o fragmento é muito pequeno que é removido e a gente manda para um laboratório para uma análise histopatológica e aí o laboratório vai dizer que tipo de lesão é e a gente vê qual tipo de tratamento é melhor. E quando esse problema não foi identificado cedo e já está numa evolução de um câncer, né? Está um tumor ali. Como é que faz? Tratamento? Tratamento. O tratamento do câncer de boca, ele tem duas vertentes que trabalham geralmente associadas. Claro que vai depender do grau de câncer que a pessoa tem. Mas geralmente é um tratamento cirúrgico, aí é feito por um cirurgião de cabeça e pescoço, tá? E tem o tratamento com radioterapia também, que é muitas vezes utilizado de forma auxiliar. São basicamente esses dois tipos de tratamento. E esse tumor que aparece na boca, né? Ele é considerado agressivo? Tem como classificar isso? Tem. Ele é tido como agressivo. Mas a melhor campanha não é o diagnóstico do câncer de boca. Porque esse paciente está com câncer, ele vai chegar a ser examinado de uma fase ou de outra. O principal foco hoje do Sistema Único de Saúde é vamos evitar o câncer dando o diagnóstico das lesões pré-malignas, porque o custo social é muito melhor, porque você não vai ter uma pessoa, vamos dizer assim, tirada das suas funções sociais, da sua função trabalhista, ele vai ter uma cirurgia muito menos invasiva, vai ter sua função preservada, e assim, é agressivo o câncer de boca? É. Para você ter noção dos dados tirados do Instituto Nacional do Câncer, em 2010 nós tivemos aproximadamente 5.000 mortes.
A taxa de expectativa, assim, a incidência do câncer para 2012 era de aproximadamente 14 mil casos. E aí uma prevalência praticamente de 2 para 1, uma preferência de homem em relação a mulheres. Quase 10 mil casos em homens e quase 4 mil casos em mulheres. Mas o mais importante, 90% dos pacientes que tinham câncer de boca, eles tinham o hábito de fumar. Interessante. Quero agradecer bastante a entrevista do Dr. Ricardo aqui com a gente. Quero que ele continue aqui com a gente para ver uma reportagem também muito interessante com relação ao combate ao fumo, né? A cada 10 fumantes que sofrem infarto, 2 não largam o vício e continuam fumando quase um maço de cigarros por dia. Os médicos alertam que os números de infartos cariam quase 40% sem o cigarro. Vamos ver na reportagem da TV Cultura de São Paulo. Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia revelou que 20% das pessoas que sofreram um infarto não abandonaram o cigarro e continuam fumando, em média, 14 cigarros por dia. O infartado que continua fumando, ele tem 3 riscos. O primeiro risco é que o cigarro é um grande fator de risco para aumentar a aterosclerose nas artérias coronárias. É aquela placa de gordura que vai entupir a artéria que vai levar ao infarto. A segunda é que o cigarro aumenta a probabilidade de formar coágulo. E terceiro, tem um comprometimento pulmonar grande. Um estudo feito pelo Ministério da Saúde mostra que entre 2006 e 2010, a proporção de brasileiros fumantes caiu de 16,2% para 15,1%. Entre os homens, a queda foi maior. O hábito de fumar passou de 20,2% para 17,9%. Entre as mulheres, o índice permaneceu estável em 12,7%. Um estudo realizado pelo Instituto Nacional do Câncer revelou que em uma família composta por um casal de fumantes entre 45 e 64 anos, residente em uma cidade do sudeste do país, gasta por mês R$ 128,60 somente com a compra de cigarros. Por ano, a despesa chega a R$ 1.543,20. Se o cigarro fosse banido, o número de infartos cairia 34%. Como esse número de infartos é muito grande, isso representaria uma imensa economia de vida, de sofrimento e de dinheiro para o país. Seu Ferdinando fumou durante 10 anos, sofreu 2 infartes, colocou 3 pontes de safena e mamária, mas conseguiu parar de fumar. Eu, depois do infarto, melhorou a alimentação e fazendo ginástica e acompanhamento médico. Nunca mais, cigarro já era, cigarro não faz bem não. Muito bem, eu agradeço novamente aqui a presença do Dr. Ricardo Gondim com a gente vai para o intervalo agora. Na volta, a gente estava falando que esporte é bom para suprir a questão do vício, né? A gente vai ver como é que foi a corrida contra o fumo. Tem também uma entrevista sobre o Congresso de Artroscopia e Traumatologia do Esporte daqui a pouco. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Falando aqui de combate ao fumo, né? E vamos ver um exemplo, então, bem bacana. Neste fim de semana, cerca de 1.000 pessoas enfrentaram a chuva nas ruas do centro, mas dessa vez não foi para fazer compras. O grande atrativo foi a saúde. Eles participaram da corrida cearense contra o fumo. A iniciativa do evento é uma parceria entre a Sociedade Cearense de Pneumologia e Cirurgia Torácica e do Hospital de Messejana. Além da gente estimular as pessoas a adotarem hábitos de vida saudáveis, né, é uma oportunidade para a gente estar falando a respeito dos riscos do tabagismo. E o diferencial dessa corrida é que ela comemora os 80 anos do Hospital de Messejana, que é um hospital referência no tratamento das doenças cardiorrespiratórias, tanto no Ceará quanto no Nordeste. O evento trouxe como objetivos alertar a população sobre os danos causados pelo cigarro e mostrar os benefícios de hábitos mais saudáveis.
O vício do cigarro é um dos vícios mais difíceis de você reverter e é um dos que causa maior malefício. Causa hipertensão, pode causar o diabetes, pode causar o infarto, pode causar o AVC. 14 tipos de cânceres diferentes o cigarro pode levar. Além de uma vida, principalmente numa idade um pouco mais avançada, não muito saudável. Mesmo quem nunca colocou um cigarro na boca, fez questão de participar da corrida. Não é contra o fumo para mim porque eu nunca fumei, é em busca da saúde. Entre as pessoas que fumam todos os dias, a maioria consome de 15 a 24 cigarros diariamente. Em relação a ex-fumantes, pesquisas do IBGE revelam que pouco mais da metade deles deixou o vício há mais de 10 anos. Luiz está há 4 anos longe do cigarro e aproveitou para aderir a um novo esporte. Ele está viciado em corridas. Tudo que de bom que pode acontecer, eu estou tendo esse retorno nas corridas. Né? As corridas te acalma, te deixa feliz, te rejuvenesce. Está na hora das pessoas começar a se conscientizar que fumar não é legal. No final da corrida, todos os participantes receberam medalhas. Premiação merecida para quem mostrou disposição de enfrentar um inimigo antigo da população. Viver Bem Unimed. Apoio Cultural Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. E saindo do cigarro e partindo realmente para a atividade física, o segundo Congresso Brasileiro de Artroscopia e Traumatologia do Esporte está sendo realizado aqui em Fortaleza. O evento, que discute entre os principais temas, as lesões esportivas, traz um curso sobre emergências médicas no futebol. E quem conversa com a gente sobre esse tema é o ortopedista André Pedrinelli, que é de São Paulo, está aqui em Fortaleza participando do evento. Tudo bom, doutor André? Tudo bem, Marina? A gente está falando aqui sobre o esporte de rua, né? A gente acabou de ver uma reportagem sobre essa iniciativa bacana relacionada à saúde, né? O que o senhor acha desse tipo de atividade com relação às lesões no esporte, né? Muita gente hoje busca o esporte de rua, a corrida, principalmente em cidades que tem um litoral, como aqui em Fortaleza, querem buscar saúde, então colocam o tênis e saem na rua. Isso também precisa ter um pouco de cuidado, né? Nesses casos. Com certeza. O que normalmente nós recomendamos é que a pessoa sempre, ao iniciar ou reiniciar uma atividade física, que busque atenção médica para entender quais são os seus limites. Porque muitas vezes as pessoas, principalmente as de mais idade, que irão praticar atividade física por alguma recomendação médica, elas têm alguma doença ou alguma comorbidade associada. Então, a correta prescrição de atividade física só trará benefícios. E o evento aqui em Fortaleza, doutor André, qual é o público-alvo dele? É para profissionais ou para profissionais da saúde ou para profissionais do esporte? A gente acaba tendo uma mistura, porque muitos profissionais da saúde também são profissionais do esporte. Nós costumamos dizer que a atividade física é o medicamento mais barato que nós temos. Ele serve para prevenir doenças e para tratar muitas doenças que nós temos. Então, nós trabalhamos em conjunto, os profissionais do esporte e os profissionais da saúde. O doutor André estava me contando que participou, que já veio a Fortaleza outras vezes, que estava aqui dando apoio nesse período de Copa das Confederações, e a gente está se aproximando aí da Copa do Mundo também. Para o futebol, doutor André, como é que funciona essa questão das lesões esportivas? Principalmente em atletas profissionais, realmente? Não, a maioria das lesões acontece em atletas não profissionais. Olha só. A gente tem a falsa impressão de que acontecem mais nos profissionais. O que acontece é que eles estão mais expostos ao risco dessas lesões porque eles praticam um maior número de horas. Mas quem, obviamente, se machuca mais são os nossos atletas de fim de semana. Que não estão, às vezes, com uma estrutura muscular bacana, né? Aquela pessoa que nunca faz esporte, não pisa na academia, mas domingo faz aquela peladinha, né? É o dia do rachão. Então eles acabam fazendo um pico de atividade física por 2 ou 3 horas de maneira bastante intensa e isso propicia um bom número de lesões. O que a gente poderia citar assim, de articulações do corpo que podem ser acometidas por lesões nessas práticas esportivas? Na questão específica do futebol, obviamente os membros inferiores são os mais acometidos e principalmente o entorse do tornozelo é o mais frequente, porém as lesões mais graves, as que requerem maior número de procedimentos cirúrgicos, são os entorses do joelho. Esse tipo de lesão, ela pode incapacitar a pessoa, seja para o esporte ou para uma atividade do dia a dia?
Com certeza, dependendo da gravidade, você terá uma limitação para o caminhar e eventualmente para desenvolver outras atividades esportivas. E no caso da mulher, assim, tem diferença da estrutura óssea articular dela para a do homem na hora da atividade? Sim, a mulher ela tem uma configuração anatômica diferente do homem. Então a mulher ela tem uma bacia mais larga, ela tem os ossos longos, por exemplo, o fêmur e a tíbia um pouco menores, e o alinhamento do membro é diferente das mulheres. Isso condiciona algumas lesões de um pouco maior incidência do que nos homens. É o que dá diferença entre os gêneros na prática esportiva. E na hora do tratamento, doutor André, esse tipo de lesão, o tratamento dele costuma ser mais demorado? Quanto tempo a pessoa pode estar de volta a uma prática de atividade? Depende muito do tipo de lesão, mas principalmente da faixa etária do paciente. Nós sabemos que faixas etárias mais tardias, ou seja, pessoas mais idosas, têm uma maior dificuldade de reabilitação. Porque o fator mais importante do nosso envelhecimento biológico é a perda de água dos tecidos. Então, nossos ligamentos, nossos tendões, as nossas cápsulas articulares ficam mais rígidas. E isso causa uma dificuldade na questão do tempo da reabilitação. E se a gente fosse trazer aqui, ou discutir as inovações que o setor tem trazido, né? A gente fosse pensar tanto nas discussões que estão acontecendo no Congresso, como no seu trabalho no dia a dia. O que o senhor poderia citar como inovações que a medicina tem trazido para recuperar esse tipo de situação? Nós podemos falar de várias inovações tecnológicas, mas o que eu acho que é mais importante são as inovações conceituais. Então, a questão de fazer uma boa prevenção das lesões, eu acho que é o mais importante, porque isso tem baixo custo, tem uma facilidade grande de introdução desses conceitos e nós conseguimos, como por exemplo, um bom programa de aquecimento e treinamento, diminuir até 30% a incidência de lesões no futebol. Esse curso que a gente citou aqui de emergências médicas no futebol, né? Que situações é importante tocar, que pontos precisa ter equipamentos, estrutura para garantir a segurança e a saúde dos profissionais? São duas populações diferentes. Quando nós conversamos com os atletas profissionais, então você deve ter toda uma estrutura de suporte ao atleta e as pessoas que vão ao estádio assistir o jogo. Isso não é muito afeito à cultura do Brasil, prestar serviços médicos durante esses grandes eventos. Então, isso é uma coisa nova que nós estamos trazendo com a questão da Copa do Mundo, que a gente entende que será o legado. E outra questão é o acompanhamento das pessoas que têm as lesões na sua prática amadora por lazer. E aí os clubes onde nós praticamos e as entidades também devem possuir recursos para fazer um atendimento de emergência. Para a Copa do Mundo, o que o senhor poderia adiantar para a gente que vai ser modificado ou que vai ter no Brasil que não existia antes? Nós evoluímos muito da Copa do Mundo da África do Sul. A Copa do Mundo da África do Sul foi a primeira vez onde houve uma organização de serviços médicos. Na questão da Copa do Mundo, há uma transmissão de conhecimentos de uma sede para outra, de um país sede para outro país sede. Então, por acaso, aqui no Brasil, esse ano, nós temos a introdução da mala padrão da FIFA, com todos os equipamentos que são necessários para o atendimento de urgência dentro do estádio. Nós temos a introdução das macas novas, que são as macas bandeja de atendimento dos atletas, pois elas facilitam o transporte. E temos todo o conceito, nós estamos escrevendo um livro sobre os procedimentos médicos da Copa do Mundo, que isso será o nosso legado para a Copa do Mundo da Rússia. Bacana, quero muito agradecer a presença do Dr. André no nosso programa hoje, parabenizar pelo trabalho dele, pela participação no Congresso, né? Muito obrigado, Marina. Nosso programa, infelizmente, fica por aqui, está terminando. Você já sabe, para críticas e sugestões, você acessa o nosso endereço de e-mail ou conversa com a gente nas mídias sociais. Eu agradeço a sua participação, até o próximo programa e tchau, tchau.